pessoas vitoriosas, tudo bom? Paz de Cristo? Então, esse vídeo você vai ter uma informação muito louca. E você vai saber o que? Se inscreva no canal, habilite o sininho, clique no like, compartilhe com seus amigos, cara, porque é uma informação muito louca. Talvez tem pessoas que estão só entrando em luta e fuga. Você vai saber o porquê. Bom, qual é a diferença entre se proteger na vida e crescer na vida? Simplesmente se proteger na vida é você passar por um problema, passar por uma situação difícil, alguém te magoou e você querer simplesmente ignorar aquela pessoa e entrar em luta ou fuga, né? Quando vê aquela pessoa, você simplesmente sente um rancor dela, você não quer chegar perto da pessoa, você quer simplesmente evitar ela. Isso é uma luta, isso é uma fuga. Agora, crescer na vida é você simplesmente ajudar aquela pessoa que te fez mal. Como assim? Caraca, eu vou ajudar aquela pessoa que me fez mal, mano? Mas é isso que aconteceu até na Bíblia. José, ele foi escravo. Os irmãos dele tentaram matar ele, botaram ele como escravo. E aí, o José, logo no final, ele se tornou rei. Né? Isso foi uma preparação espiritual, né? Foi uma preparação espiritual. Isso é inteligência espiritual. Como diz QS, que é inteligência espiritual. E, cara, quando você vai pregar um evangelho para alguém que te fez mal, vai falar sobre Deus, alguém que te fez mal lá no passado, e você vai lá pregar o evangelho para ela, cara, meio que você liberta maldições ali. Você liberta, você superou o seu trauma com uma inteligência superior. Martin Luther King tinha esse pensamento. Jesus Cristo tinha esse pensamento. O Mandela tinha esse pensamento. Eles colocaram ali situações difíceis em superação e não fugindo daquilo. Eles tiveram a situação de crescer fazendo isso. Tem uma coisa que aconteceu, acho que foi em 2014, onde Ellen Burstyn, uma missionária, né? Ela era missionária e acho que hoje em dia é uma cantora gospel. Eu tô lendo o livro Inteligência Espiritual, é sobre o livro de Inteligência Espiritual. E ela tinha 45 anos na época, né? E ela foi presa por anunciar um evangelho nas ruas, num país chamado Eritreia. É localizado no Nordeste da África. Segundo Ellen, no livro da Canção da Liberdade, há cerca de 110. Não. 10% dos cristãos eriteus estão presos. Atualmente, há cerca de 50% dos cristãos já tiveram encarcerados em algum momento da vida. A Ellen, ela sofreu muito traumas ali, espancamento, né, naquela prisão. Olha o que ela diz aqui, olha o que ela declarou. Eu não sei explicar. Era algo que vinha dentro de mim, uma necessidade que eu tinha. Se eu passasse um dia sem pregar para eles, eu sentia uma fome grande. Quando eu pregava, me sentia aliviada. Algo como missão cumprida. Era realmente por necessidade que eu compartilhava a palavra de Deus. Apesar da tortura, eu olhava para eles e não sentia ódio, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, por não conhecerem Jesus. Sinto que Deus me dava graça para perdoar. O pior momento da prisão foi quando eles me colocaram num container com uma mulher que tinha problemas mentais. E ela não recebia nenhum tratamento. Isso durou 10 meses. Eu tinha que ficar o tempo todo de olho nela. Ela era grande e forte. Então, sempre me agredia, puxava meu cabelo, batia na parede do container, fazia um barulho enorme, de modo que eu mal conseguia dormir. Às vezes eu estava comendo, ela estava comida. Esta foi uma época que eu perdi muito peso. Nossa, olha que loucura, né, cara? Então, isso tudo é uma inteligência espiritual, cara. Uma inteligência onde você prega o evangelho para a pessoa porque você sabe que aquilo ali é uma coisa superior. Você usa aqueles problemas para você, tipo assim, superar e dar testemunho para outras pessoas e ajudar. É como eu disse nos outros vídeos, né? É muito loucura aquilo ali.
É muito loucura isso. Eu já fiz isso. Eu tenho uma experiência sobre isso. Eu preguei o evangelho com uma pessoa que... Eu tô ajudando pessoas do meu passado que fizeram coisas comigo, coisas ruins. Eu tô pregando pra elas e é uma sensação muito boa. Uma sensação muito boa pregar o evangelho para as pessoas do seu passado. Porque elas veem assim e elas falam, caraca, era para ele tá bolado comigo, era para ele estar com raiva de mim, mas aqui ele veio, tá falando sobre Jesus para mim, ele tá querendo me ensinar, me ajudar. Aí, na verdade, não é sobre a gente, é sobre Jesus, cara. É sobre Jesus porque, cara, ele é o dono de tudo. Ele que nos faz viver. Entende? Então a gente, cara, falar sobre ele é muito louco, cara. É muito louco, é muito louco. José, cara, ele deu oportunidade pros irmãos. Ele chegou lá, os irmãos não entenderam nada. É louco. E até Jesus fala assim, né? Que amai aqueles que os odeiam e os perseguem. Que aproveito terias amar aquele que os amam? Que aproveito terias? Que aproveito seria isso, cara? Realmente. Porque tu vê a reação da cara da pessoa, tu vê a reação da pessoa quando você vai lá pregar o evangelho para aquela pessoa, falar sobre Deus. Entende? Então até o Jesus teve esse preparo mental quando ele foi crucificado. Até ele. Porque era o papel dele. Era a missão dele. E muitas vezes você vai ajudar pessoas que não mereciam ajudar, mas pela graça divina deverá ser ajudado. O Dr. Jamal Pinho, né, o pastor, né, ele falou que chamou muita atenção. O policial espancou ela com bastão. Ela pregando o evangelho por causa disso. Ela foi espancada porque pregou o evangelho. E deixou praticamente morta no chão. Então puxou pelos cabelos e olhando para o seu ferido, perguntou-lhe, você não vai desistir porque não acaba com isso agora? O que você tem a me dizer? E ela então respondeu ao policial, faça seu trabalho que eu faço o meu. A história de Ellen Burney é bem difundida pela internet, em livros e em testemunhos no YouTube. Depois você pesquisa, cara. Cara, é muito louco isso, mano. É muito louco porque, tipo assim, a pessoa, tipo assim, tá em risco de morte e ela vai lá e prega o evangelho. Porque, na verdade, ela não tá em luta e fuga. Ela tá querendo crescer. Olha a diferença entre se proteger e crescer na vida. Essa é a diferença, porque, tipo assim, cara, você meio que você não tem mais temor a isso, né? Tipo assim, pra você... É absolutamente cinema isso aqui. Parece coisa de filme, né, cara? É absolutamente cinema. E olha como é quando a pessoa coloca, tipo assim, a vida espiritual como estilo de vida. Entende? E a pessoa, ela age assim. Bom, isso que eu queria dizer, informar sobre... olha as pessoas que, tipo, elas levam a superioridade dela, né, a inteligência espiritual a um nível superior, né? Tipo assim, a pessoa, tipo, e ajudar pessoas a pregar o evangelho para pessoas que te odiaram, pessoas que fizeram coisas más a você lá atrás. E você fazer isso é muito louco. E meio que disso te dá um discernimento para conversar com outras pessoas, porque, tipo assim, empreendedores, eles têm uma inteligência espiritual enorme. Porque eles começam com todo mundo. Eles vão encontrar um monte de gente. Eles vão encontrar gente idiota, vão encontrar gente que vai arrumar confusão, vai encontrar gente descontrolada. Então precisa ter não é só tipo autocontrole, cara, porque autocontrole é algo sentimental, porque uma hora você vai estar com autocontrole, beleza, mas uma hora esse autocontrole vai acabar. A inteligência espiritual não, cara. A inteligência espiritual você vai até o fim. Então geralmente esse cara que é empreendedor também tem uma inteligência espiritual que é discernida isso. E tem um primeiro vídeo, cara, que eu tô falando sobre o que você consome também interfere muito na sua inteligência espiritual. E é isso, cara, é isso que eu quis dizer, né? E, mano, Deus te abençoe. Valeu?